Bom, então, hoje nós estamos na aula 4 aqui do nosso curso. Nós ainda estamos discutindo não só os aspectos mais assim do cálculo em duas dimensões, mas também alguns insights sobre a eletrodinâmica em dimensões mais baixas. Então, quando nós estamos nos referindo à dimensionalidade, nós estamos sempre colocando assim, uma dimensão de tempo mais uma dimensão de espaço, ou uma dimensão de tempo e duas dimensões de espaço. E o mundo em que nós vivemos, o nosso mundo aqui, é uma dimensão de tempo e 3 dimensões de espaço. Então, aqui é o nosso espaço-tempo, né? Então, aqui é que nós, vamos dizer, as equações de Marx, quer dizer, aqui que surgiu o eletromagnetismo, né? Então, vamos dizer assim, aqui é o tradicional. Agora, eu até dei um trabalho para vocês, dei um artigo que eu mandei vocês lerem sobre a importância da dimensionalidade nos materiais. Eu mandei esse artigo, que é um artigo que tem até 2 prêmios Nobel entre os autores, o Game e o Novozilov, mostrando que nós podemos, então, ter materiais de baixa dimensionalidade, quer dizer, novos materiais, né? Como materiais planares, como grafeno, por exemplo, que é bidimensional, o fulereno, que é unidimensional, tudo bem? Então, a gente tem novos materiais. Então, essas são as dimensões mais baixas. Então, nós, aqui nas nossas aulas iniciais, estamos preparando, né, o estudo, né, do campo eletromagnético em dimensões mais baixas. Nós vamos deixar essa dimensão aqui, é a nossa dimensão de referência, onde nós escrevemos as equações de Marx. Mas vamos começar a olhar os eletromagnetismos em dimensões mais baixas. Então, na aula passada, a gente já começou a introduzir a noção de campo elétrico no plano campo magnético, mostrando que o campo magnético é um escalar, né? É um rotacional de um potencial vetor, portanto, é um escalar. Começamos a olhar isso. E aí, a gente abriu a discussão matemática. Então, dentro, né, vamos colocar assim, no contexto, né? Quando eu usar essa abreviação aqui, ED significa eletrodinâmica. Às vezes M é eletromagnetismo e ED é eletrodinâmica. No contexto da eletrodinâmica planar, quando a gente fala da eletrodinâmica planar, significa que a gente está falando de uma dimensão de tempo e 2 dimensões de espaço. Quer dizer, o nosso mundo espacial é bidimensional, é planar. Então, no contexto da eletrodinâmica planar, né, quer dizer, então iniciamos a discussão, ou então abrimos a discussão, vamos colocar assim, né? Do cálculo vetorial, né? Cálculo da análise vetorial em 2 dimensões espaciais. Então, só para recapitular aqui rapidamente, né? Nós tínhamos visto que em 2 dimensões espaciais, então se a gente pode ter um vetor, vamos dizer, a gente tem um vetor que eu vou chamar de W, um campo vetorial W, quer dizer, um campo que depende de T e X e Y, né? Então, portanto, é planar. A gente pode tirar desse campo a divergência dele e pode tirar desse campo o rotacional. A novidade, então, no plano, né, é que o rotacional deixa de ser um vetor, não é um vetor, mas sim um escalar. Então, nós tínhamos já mostrado na aula anterior como construir rotacionais, e a divergência é um escalar. Então, a gente tinha mostrado como construir rotacionais em dimensões mais altas, também em qualquer dimensão, introduzindo sempre o tensor de Levi-Civita. E a outra novidade que a gente colocou do cálculo, quer dizer, isso aqui é uma novidade, que o rotacional de um vetor não é um vetor, mas é um escalar. E a outra novidade era que, a partir de um vetor, nós podemos sempre definir o dual desse vetor. Então, quem era o dual desse vetor? O dual desse vetor é um vetor ortogonal a ele e girado no sentido horário de 90 graus. Então, associado a um vetor VI, eu posso tirar o dual, a componente I do vetor dual é
essa matriz epsilon e j, vj, né? Ou seja, o vetor dual ele vai ter componente x e componente y, que eu vou achar desse modo. Essa matriz aqui é 0, 1, menos 1, 0, e aqui é o vx e o vy. Então, a componente x do dual é a componente y do vetor. E a componente y do dual é menos a componente x do vetor. Então, a gente introduziu esse conceito aí, a gente trabalhou um pouco com essas coisas. Aí, agora, vocês falaram que estão com a dúvida. Então, eu pedi aí a Cristal para vir ao quadro e mostrar a dúvida de vocês, que a dúvida de vocês pode ser a dúvida de outras pessoas que estão assistindo o curso à distância. Não tem vergonha de ter dúvida aqui, porque eu estou fazendo coisas que não são tão simples assim, para o nível de vocês. Então, mostra qual era o exercício. Foi exercício, foi tarefa que eu deixei, né? Então, mostra aí a tarefa que você está com dúvida, para a gente resolver a questão aí com vocês. Depois vai o Didi. É Didi? Então tá. Professor, fala. Só para escrever nada absurdo. Aqui eu abri e ficou enorme assim. Isso, é enorme mesmo. Enorme mesmo? É. Mostra lá o que você quer, qual é a dúvida. Mostra qual é a dúvida. Não precisa fazer o exercício, mostra qual é a dúvida, qual é o exercício, qual é a tarefa que eu pedi. Então, qual é a tarefa? A tarefa... Esse aqui, ó. Bota aí no quadro. Tá. Só botar a tarefa aí, que aí eu abro a tarefa com vocês. Pode botar aqui o que eu fiz? Pode botar. KL. Ah, tá. É essa a tarefa. Então pode deixar, vamos resolver ela. Então vamos lá. Obrigado, Cristal. Era essa a dúvida desses caras. Então eu vou resolvendo e à medida que eu for resolvendo, você vai mostrando a dúvida. Essa aqui a gente conseguiu fazer, só que ficou muito grande. Qual? Aí eu achei estranho. Essa aqui, né? É, eu consegui. Tá, vamos dar uma olhada, vamos conferir então. A gente vai ver se confere. Então vocês tentaram fazer, tiveram uma resposta. Vamos ver se está certa. Se não tiver certa, vamos ver por que não está certa. E se tiver certa, parabéns, né? Vamos lá. Beleza, então a questão é essa. Então, deixa eu botar aqui mais forte. Então, a tarefa que eu coloquei foi, vamos trabalhar o Levi-Tivita em 4 dimensões. Então, nós temos epsilon, i, j, k, l, contraído com epsilon, l, m, n, p. Então, eu sempre falei com vocês, o tensor de Levi-Tivita, o número de índices dele me dá a dimensão do espaço. Então, se eu tenho Levi-Tivita com 4 índices, isso significa que eu estou em 4 dimensões. Em 4 índices, 4 dimensões. E o que nós observamos aqui, nós estamos fazendo esse índice contraído com esse. Então, eu estou somando em L. Então, esse L pode ser 1, 2, 3 e 4. Então, todos esses índices, I, J, K, L, M, N, P, todos eles vão de 1 até 4. Perfeito. Então, vamos pensar o seguinte. Essa contração aqui, botar aqui, ó, epsilon, I, J, K, L. Epsilon, L, M, N, P. Vamos ver o seguinte. Deixa eu voltar aqui para você relembrar uma coisa a vocês que vai ajudar bastante. Quando nós fizemos isso em 2 dimensões, só para relembrar, quando a gente fez em 2 dimensões, em 3 dimensões, para a gente poder extrapolar para 4 dimensões. Quando a gente fez em 2 dimensões, a gente falou o seguinte, se eu pegar, por exemplo, esse epsilon e j, 2 dimensões, só pode ter 2 índices, e um epsilon KL. Então a gente viu o seguinte, se eu estou em 2 dimensões, isso aqui só pode ser 1 ou 2, e isso aqui também só pode ser 1 ou 2. Então, se esse for 1, esse tem que ser 2. Se esse for 2, esse tem que ser 1. Aqui é uma coisa, se esse for 1, esse tem que ser 2. Se for 2, tem que ser 1. Então, o que está aqui vai ter que aparecer aqui também. Então, a gente propôs a seguinte expressão. Isso aqui eu posso escrever como um determinante da seguinte maneira. Escrever em função dos deltas. Por quê? Ou esse índice é igual a esse, ou esse é igual a esse. Então, isso aqui vai me dar delta de IK, delta de IL, delta de JK, delta de JL. Então, quando a gente vai
multiplicar tensores de Levi-Civita, a gente sempre transforma num determinante onde eu tenho os deltas de Kronecker. Então, por exemplo, vai ficar isso vezes isso, delta de IK, delta de JL, menos delta de IL, delta de JK. Então, em duas dimensões é isso que eu faço. Se por acaso eu tivesse algo assim, epsilon IK, epsilon KL, que está parecido com aquele, eu estou contraindo esse com esse, eu vou fazer a mesma coisa, vou botar aqui delta de IK, delta de IL, delta de KK, delta de KL. E aí, ao resolver esse determinante, vai ficar esse vezes esse, delta de IK, vezes delta de KL, menos delta de IL, delta de KK. Aí lembra, ó, delta de IK, delta de KL. Então, ó, isso aqui me obriga que esse K seja igual ao I. Então, esse K tem que ser igual ao I. Então, o primeiro termo vai dar apenas delta de IL. E agora, delta de KK é delta 1 mais delta 2 vai dar 2. Né? Isso aqui é delta 1 mais delta 2. Delta 1 é 1, delta 2 é 1, então isso aqui dá 2. Então vai ficar menos 2 delta de IL. Então, no final do dia, isso aqui está dando menos delta de IL. Acabou-se. A gente já tinha visto isso, eu estou só relembrando. Se nós agora formos para 3 dimensões, nós vamos ter epsilon IJK, epsilon LMN. E aí eu vou fazer a mesma coisa, vou escrever, só que agora um determinante 3×3, eu estou em 3 dimensões. Então eu vou botar delta de IL, delta de IM, delta de IN. Aí depois delta de JL, delta de JM, delta de JN. E depois delta de IL, delta de KL, delta de KM, delta de KN. E aí calcula esse determinante 3×3. Boa tarde aí, tudo bom? E aí a gente calcula esse determinante 3×3. Muito bem. Então, se eu estou em 4 dimensões, nós vamos fazer a mesma coisa. Então, nessa tarefa aqui, vamos fazer o seguinte. Vamos escrever o nosso produto de épsilons como determinante. Então, vai ficar epsilon I, J, KL, vezes L, M, N, P. Então, a nossa proposta é, vamos transformar o produto de 2 épsilons numa matriz, num determinante de símbolos de Kronecker. Então, vamos lá, vai ficar delta de... Só que agora é 4×4, vai ficar delta de IL... Pois não? Eu posso escrever direto também os deltas em função dos índices do primeiro ano. Pode também, pode também. Depois completando permutação simples. Pode, exatamente, pode fazer isso também. Pode, vendo aqui as permutas I com M, com N, com P, pode fazer isso também. O determinante é mais imediato, só isso. Então, vamos lá, vamos escrever o determinante. Vai ficar delta de IL, delta de IM, delta de IN, delta de IP. Então, fizemos tudo por aí. Vamos fazer tudo para o J agora. Delta de JL, delta de JM, delta de JN, delta de JP. Depois, delta de KL, delta de KM, delta de KN, delta de KP. E depois o últimozinho vai ficar delta de LL, LM, LN, LP. Então está pronto. Então agora é só calcular esse determinante. Então a gente sabe calcular um determinante. Quer dizer, aqui a gente vai, em princípio, né, produzir 24 termos. Né? Mas vamos fazer o seguinte. Esse termo aqui é fácil. Ó. Esse aqui, delta de LL, eu estou em 4 dimensões. Delta de LL é delta 1 mais delta 2 mais delta 3 mais delta 4. Então, esse delta de LL dá 4. Substitui aqui por 4. Então, vai ser mais fácil a gente calcular o determinante. A gente pode calcular o determinante desenvolvendo pelas linhas. Então, como é que eu faço o desenvolvimento pelas linhas? Eu vou pegando cada elemento dessa linha aqui, suprimindo a linha e a coluna e multiplicando pelo determinante. Então, vai ficar 4 vezes. Aí, esse 4 aqui, ele vai estar multiplicando esse determinante aqui. Né?
Ela vai estar multiplicando. É isso aqui que vai me dar. Aqui nós vamos ter 6 termos, né? Então a gente vai produzir delta e m. Desse determinante aqui a gente vai produzir 6 termos. Depois vai produzir esse aqui, depois vai produzir esse aqui, vai produzir esse aqui. Então a gente pode desenvolver esse determinante aqui como um todo, né? Quer dizer, a partir disso aqui. Então a gente teria, né, um determinante de 4 por 4, ele vai ter 24 termos, né? Então aqui eu teria um termo vezes 6, outro termo vezes outros 6, então vai dar os 24 termos. Então a gente pode fazer isso assim e depois usar essa propriedade de que esse delta de LL é 4. Ou então, uma outra maneira de fazer poderia ser a seguinte: quais são os índices, né, que me sobram aqui? Então, esse LL está contraído com ele. Então, eu vou ter que produzir deltas, né, desses caras aqui com esses caras aqui. Então, eu vou pensando o seguinte: eu posso escrever, já que eu estou contraindo esses dois, eu vou poder formar aqui um delta, vamos fazer assim, delta de I, delta de J, delta de K, pegar as permutações I, J, K. Né? Depois, delta I, IJK, isso. Depois, vamos botar aqui mais delta de, vai ser tudo assim, delta I, delta J, delta K. Vou ter que produzir 6 termos aqui, delta I, delta J, delta K. E depois as permutações, né, que são ímpares. Delta I, vamos botar assim, delta J, delta K, delta I, delta J, delta K, menos delta I, delta J, delta K. Então, o que eu vou fazer aqui? Então, eu fixo primeiro, quer dizer, como eu estou somando sobre isso, eu fixo primeiro todos esses índices aqui. Como eu tenho 3 elementos, eu vou ter que fazer 6 permutações. Então, eu já sei que eu vou ter 6 índices, 6 termos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vamos manter a ordem. Permutação direta. MNP, NPM, permutações cíclicas, e PMN. Então, eu peguei, fixei essa ordem aqui geral. A regra é sempre essa. Fixa esse, eu já sei quantas permutações eu vou ter que fazer. Como nesse caso aqui, por exemplo. Nesse caso aqui. Tenho 2 índices aqui. Então, só me sobrou o I e o L. Então, eu sei que vai me sobrar um delta de IL. Boto um número aqui na frente e depois calculo esse número. Eu sei que vai ter que ser, a única chance que tem é que o I seja igual a L. Eu boto um número aqui na frente, então a gente faz assim, delta epsilon IK, epsilon kappa L. Eu sei que isso vai ser uma constante, que eu não sei quanto vale, vezes delta de L. Aí agora eu vou querer calcular o alfa, né? Para calcular o alfa, o que eu posso pensar? Vamos supor que esse cara aqui, isso aqui é IL, então o I tem que ser igual a L. Então vamos dizer que eu tivesse isso aqui, epsilon 1K, epsilon K1. Então isso aqui vai ser alfa, delta de 1. Delta de 1 é 1, então isso aqui é alfa. Agora, como isso aqui já é 1, esse aqui só pode ser 2. Então, isso aqui é um epsilon 2. Como esse aqui é 2, esse aqui tem que ser 2. Epsilon 2, 1. Epsilon 2 é 1. Epsilon 2, 1 é menos 1. Então, isso aqui dá menos 1. Então, eu tiro que alfa é igual a menos 1. Então, está aqui, alfa é igual a menos 1. Então, ficou alfa delta de L, menos delta de L. Então, sempre o método de fazer é, se a gente vê os índices que sobram e transforma os índices que sobram em deltas, né? Mantendo sempre a ordem. Então, por exemplo, aqui nós temos IJK. Então, vou manter. Eu sei que vai ter 6 termos. Sobraram 3 índices. Aqui sobrou um índice só. Quer dizer, esse índice está contraído com esse. Sobrou um índice só. Então, não tem permutação, só tem um termo. Se eu tivesse, por exemplo, com isso aqui, epsilon I J, 3 dimensões agora, epsilon K, Ln. Então, seguindo essa regra, eu estou contraindo esse com esse. Então, eu vou produzir alguma coisa que vai ser um alfa, que eu não sei quanto vale, aí boto delta I, delta J, e vou fazer a segunda permutação, delta I, delta J. Primeira permutação vai ficar Lm e depois Ml. E aí, vou fixar o alfa. Como é que eu vou fixar o alfa? Eu vou ter que, como isso aqui está somado, vamos pegar a configuração constante. Vamos dizer que eu tivesse assim, epsilon 1, 2K. Epsilon K, 1, 2.
Então, isso aqui, segundo essa nossa regra, vai ficar alfa delta de 1, 1, usando aqui, ó, I, L, então, 1, 1, 2, 2, menos delta de 1, 2, delta de 2, 1. Mas isso aqui é 0, delta de 1, 2 é 0, delta de 2, 1 é 0. Então, isso aqui é 1, isso aqui é 1. Então, isso aqui vai ficar alfa. Então, eu estou tirando que isso aqui vai valer, isso aqui, essa regra aqui, né? Isso aqui está me dando alfa, delta de 1, 1, delta de 1. Agora, epsilon 1, 2K, epsilon K, 1, 2, aqui só pode ser 3. Então, aqui tem que ser 3. 1, 2, 3 é 1, 3, 1, 2 é 1. Então, esse alfa vale 1. Quer dizer, isso aqui vale 1. Então, isso aqui, para essa configuração, uma configuração você fixa o valor de alfa. Então, alfa vale 1. Então, isso aqui vale isso aqui. Alfa vale 1. Então, vou fazer a mesma coisa aqui. Para nós temos 3 índices. Então, eu tenho que fazer 3 fatorial permutações, 6 permutações. Então, tá, IJK, 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 boto IJK, 3 IJKs positivos e 3 IJKs negativos. E aí, agora eu mantenho a permutação MNP, NPM, que é a permutação cíclica, MNP, NPM, PMN. E aqui eu troco esses dois. Vai ficar NMP, aí MPN e PNM. E, claro, isso aqui tudo vezes um alfa. Então, vai ficar, isso aqui para nós. Bom, aí agora, eu tenho que tirar o valor de alfa. Como é que a gente tira o valor de alfa? Simples assim. Estou somando em L. Então, isso aqui eu sei que eu vou ter que fazer 1, 2, 3, 4. Como esses índices IJK, ML, MNP são fixos, vamos dizer que eu chute uma configuração. Vamos dizer que eu pegue assim, ó, o I igual a 1, o J igual a 2, o K igual a 3. Aqui fica L. E aí aqui fica L. E aí eu pego aqui de novo, 1, 2, 3. Vamos dizer que se eu souber calcular isso aqui, eu automaticamente tiro o valor de alfa. Então, vamos lá. Vamos dizer que eu quero calcular aquilo ali. Então, segundo essa nossa regra, como é que eu vou desenvolver aquilo ali? Vai ser alfa, aí vai ficar delta de 1, 1, delta de 2, 2, delta de 3, 3. Então, o primeiro termo vai ficar delta de 1, 1, delta de 2, 2, delta de 3, 3. Depois, os outros termos, o que vai acontecer? Vai ficar I com N. Então, 1 com 2, delta de 1, 2 é 0. Depois vai ficar I com P, delta de 1, 3 é 0. Aí eu vou pegar esse termo aqui, I com N. I com N seria, o primeiro com esse aqui. Então, vai ficar 1 com 2, delta de 1, 2 é 0. I com M, delta de 1, 1, vai dar 1. Mas delta de JP seria o delta de 2, 3, que é 0. E aqui é a mesma coisa, delta de IP3. Então, tudo aqui é 0, exceto esse termo aqui. Quer dizer, quando você pega uma configuração fixa, você usando essa regra aqui, você zera tudo. Então, no final de tudo, o que vai sobrar para a gente é só esse termo aqui. Esse alfa é uma constante? Esse alfa é uma constante, exatamente. Esse alfa é uma constante. Então, vamos fixar esse alfa. Então, eu sei que delta 1, 1 é 1. Delta 2, 2 é 1. Delta 3, 3 é 1. Então, isso aqui vai ter que ser igual a alfa. Estou dizendo que isso é igual a isso. Mas isso aqui tudo vale 1, então isso aqui é igual a alfa. Agora, vamos tirar o valor de alfa. 1, 2, 3. Todos os índices têm que ser diferentes. Então, a única chance que tem disso aqui não ser 0 é o L ser 4. Então, o L é 4 aqui, o L é 4 aqui. Epsilon 1, 2, 3, 4 vale 1. É a ordem certa. Agora, vamos ver quanto vale Epsilon 4, 1, 2, 3. Para eu reconstituir essa ordem aqui, eu trago o 1, 4 para cá. Dá uma passagem, um sinal menos. Aí o 4 vem para cá de novo. Então, 4 vai transitar para cá, ganha um sinal menos. Quando ele transitar para cá, ganha outro sinal menos. Quando ele transitar para cá, ele ganha outro sinal menos. Então, quando eu trouxer o 4 para cá, eu vou produzir 3 sinais menos. Então, epsilon 4, 1, 2, 3, vale menos 1. Então, o alfa vale menos 1. Então, você vai dizer que isso aqui é menos isso. Está claro como funciona? Tá? Se precisar, eu faço outro exemplo. Tá? Deixa eu fazer um outro exemplo para vocês. Vamos pegar sempre um epsilon, com 4 termos. Deixa eu apagar aqui.
pegar um epsilon em 4 dimensões, mas com duas contrações. Vamos dizer que eu pegasse isso aqui, ó. Epsilon I J kappa L. Epsilon kappa L M N. Então é só olhar quantas contrações eu fiz. Eu tenho esse L junto com esse L. E esse K junto com esse K. Então me sobrou IJ e MN. Então sobraram dois índices que sobram. Se sobram dois índices, eu só vou ter poder duas permutações. Então eu vou botar, isso aqui vai ser um alfa, delta I, delta J, menos delta I, delta J. Muito bem. Então, IJ, já fixei o IJ. Então vai poder ser M, N ou N, N. Acabou-se, está pronto. Agora, como a Cristal falou, alfa é uma constante. Vamos fixar essa constante. É uma constante que eu tenho que fixar. Como é que eu fixo essa constante? Escolhe IJNN. Então, vamos dizer que eu fizesse assim. Ó. Vamos dizer que eu queira calcular epsilon 12 kappa L, epsilon kappa L 12. Se eu for usar essa minha expressão, vai ficar delta de IN, delta de JN. Vai ficar alfa. Então, isso aqui vai ser alfa, delta de 1, delta de 2, 2, menos delta de 1, 2, delta de 2, 1, que é zero. Isso aqui eu não precisa nem fazer. Isso é 1, isso é 1. Então, isso aqui vale alfa. Agora, se isso aqui é 1, se isso aqui é 2, eu tenho duas possibilidades. Ou esse é 3 e esse é 4, ou esse é 4 e esse é 3. Então, eu tenho as duas possibilidades. Vamos somar as duas possibilidades. Ó. Epsilon 1, 2, 3, 4. Aí, é claro, o kappa é 3 e o L é 4. Então, epsilon 3, 4, 1, 2. E a segunda possibilidade, esse é 4 e esse é 3. Epsilon 1, 2, 4, 3, epsilon 4. Porque aí, olha só, quando eu fixar, se esse é 3, esse aqui automaticamente é 3. Não está aqui. E se esse é 4, esse aqui automaticamente é 4. E agora o contrário. Se esse é 4, fica 4, 4 no K e fica 3, 3 no L. Então, acabou só. Epsilon 2, 3, 4 é 1. Epsilon 3, 4, 1, 2. Então, vamos ver como é que vale isso. Vamos trazer o 1 aqui para frente. Caminha duas vezes. Não tem nenhum problema. Então, vai ficar 1, 3, 4, 2. Agora, eu trago o 2 para cá. Ele vai passar duas vezes também. Então, epsilon 3, 4, 1, 2 também vale 1. 1, 2, 4, 3 vale menos 1. Porque é só trocar essa ordem aqui ganha um sinalmento. Aí 1, 2, fica menos epsilon 1, 2, 3, 4, que é menos 1. E esse aqui, ó, 1, 2, 4, 3, 1, 2. Ó. Traz o 3 para cá. Ele dá 2 passos. Então, tem um sinal mais, não tem problema. Agora, traz o 4 para cá, ele vai dar 3 passos. Então, ele vai ficar com um sinal menos. Então, esse aqui vale menos 1. Então, menos 1 com menos 1 dá 1, 1 com 1 dá 1, dá 2. Então, no final do dia, alfa igual a 2. Então, essa expressão aqui está dando para nós 2 vezes. Tá legal? Então, é assim que funciona. A regra é essa. Vale para qualquer dimensão. É sempre vocês saberem quantos índices estão contraídos e aí saber quantas permutações vocês têm que fazer. Daqui foram 2. Aqui só tinha um índice contraído. Então, foram 3 permutações. 3 permutações dá 6 termos. Então, se alguém quiser se aventurar, né, pode fazer isso aqui. Fazer em 5. Epsilon I, J, K, L, M. Tem 5 índices aqui. E vamos dizer assim, epsilon, M, P, Q, R, S. Então, eu estou contraindo esse cara com esse cara. Então, no final, vão sobrar 4 índices. Então, 4 índices são 4 permutações, que é 24. Então, isso aqui vai dar 24 termos. Então, a gente vai ter que fazer delta I, J, vai fazer 24 vezes delta I, J, K, L, e depois vai fazendo essas permutações. P, Q, R, S, vai dar 24 termos. Então, pode fazer, se alguém quiser fazer, mas o procedimento é esse. Então, fica como tarefa, né? Quem quiser fazer, só para generalizar mais, pegar esse caso de 5 dimensões. Pois não? Porque esse daí vai dar 24 permutações igual àquele, sendo que aquele não ficaram 3 índices. Aqui, olha só, aqui ficaram 3 índices. Então, tinha 4, aí eu cancelei, quer dizer, esse aqui saturou, então sobraram 3 índices. Então, vai dar 3 fatorial, 6 permutações. Então, está aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, aqui, sobraram 4 índices.
Então, vão ser 4 permutações, dá 24. Então, são os 24 termos que vocês vão escrever. Aí, vocês vão fazer esse mesmo jogo. Vocês vão botar alfa, aí vão escrever aqui os 24 termos. Vão botar alfa vezes os 24 termos. Acabou-se. Aí, vocês vão ter que fixar o alfa. Aí, faz assim, pega epsilon 1, 2, 3, 4, m, vezes epsilon m, 1, 2, 3, 4. Aí, com isso aqui, m só pode ser 5. Então, na verdade, o alfa, ele vai ser igual a epsilon 1, 2, 3, 4, 5, vezes epsilon 5, 1, 2, 3, 4. Isso aqui vale 1 e esse aqui vale 1. Então, esse alfa no final vai ser 1. Então, vocês podem botar alfa vai ser igual a 1. E aí é só colocar os 24 termos que vão aparecer aqui. Todas as permutações. Quer dizer, todas as permutações pares vão aparecer com sinal mais e todas as permutações ímpares com sinal menos, tá bom? Então é assim que funciona. Tá legal. Então, essa é a primeira dúvida. Já sabe como sabe. Qual era a segunda dúvida das tarefas que eu passei? No caso, quando a gente tem um epsilon multiplicado por uma delta, tá. Tem como simplificar isso? Tem. Dependendo tem. Por exemplo, você tem um caso específico aí, um caso especial, qual é? Qual é a epsilon vezes... Epsilon PMJ. Vou botar aqui. Epsilon PMJ vezes menos 2 vezes o delta de MJ. Ah, então tá. Então vamos ver, olha só. Então olha só. Epsilon PMJ. Menos 2, tá? Ficou aqui, ó. Menos 2, epsilon PMJ, delta de MJ. Agora, como é que é o nome mesmo? Augusto. Olha só, Augusto. O que esse delta impõe? Quando você tem um delta de MJ, qual é a relação entre M e J? Não, quando for delta. Quando for delta, aqui ele vai ser Tem que ser iguais. Então, esse tem que ser igual a esse aqui. Então, quando você tem delta de MJ, isso está impondo que o M tem que ser igual ao J. Então, isso significa que aqui, esse M tem que ser igual a J. Muito bem. Aí você tira isso aqui, você transforma esse... Muito bem, ficou epsilon PJJ. Mas aí o que a gente aprendeu? Toda vez que o epsilon tiver 2 índices iguais, ele dá 0. Então, essa expressão aqui dá 0 por causa disso. Então, simplificou. Quer dizer, agora, se você tivesse assim, epsilon PMJ vezes um delta de JK. Isso aqui está me dizendo o seguinte, isso aqui só serve, vai me impor que o J seja igual ao K. Então, eu posso esquecer isso aqui e transformar esse J num K. Vai ficar epsilon de PMK. Eu não posso dizer mais nada. Para aí. Agora, aqui deu 0 porque os 2 índices ficaram iguais, tá certo? Tá legal? Qual era o outro do cristal? Professor, rapidinho. Fala. Por que o J agora... Calma aí, eu não entendi. Por que os 2 índices ficam Vamos lá. iguais para a atividade? É pelo seguinte, olha só. Você tem epsilon PMJ, delta de MJ. Está multiplicando. Então, esse termo aqui é um termo único, é uma multiplicação. O que esse termo aqui me impõe? Toda vez que você tiver um delta de Kronecker, ele só é diferente de 0, só vale 1 quando o M for igual ao J. Então, esse M tem que ser igual a esse J, mas está multiplicando esse termo. Então, nesse mesmo termo, o M tem que ser igual ao J. Então, quer dizer, o fato do M ser igual ao J aqui, quando você tem índice saturado, você esquece e transforma esse M em J. Então, isso aqui no final fica epsilon PJJ. Só que o epsilon, quando tem 2 índices iguais, ele é 0. O epsilon tem que ter todos os índices diferentes. Epsilon 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1 e 1, 2, 3. Então, isso aqui é 0. Foi porque esse delta me obrigou que esse M seja J. Mas no momento que 2 índices ficam iguais, ele se cancela. Está claro? Tá. Então, vamos lá. Qual era a outra dúvida de tarefa, hein? Eu acho que ficou só a discussão física que o senhor, sobre a equação de Maxwell, Aquela equação que eu dei nova, né? Sim, que era para ver a dimensão de cada termo. Tá certo. Então, vamos lá. Aí ficou a discussão física que ia ficar para essa aula. Tá, então vamos ver. Então, deixa eu pegar as equações aí de novo. As equações, essas são as equações chamadas equações de de Broglie e Proca.
da eletrodinâmica de de Broglie Então, que eletrodinâmica é? Essa eletrodinâmica aqui, ela é uma eletrodinâmica, ela não é de baixa dimensão, não, em umas 3 dimensões. Ela é uma dimensão de tempo e 3 dimensões de espaço. Então, é tipo um conjunto de equações de Maxwell. Ela tem o seguinte: divergência do campo elétrico. Aí aqui tinha mais um parâmetro, vamos depois discutir isso aqui, peso potencial elétrico igual a densidade de carga sobre ε0. Depois nós tínhamos a equação de Faraday-Lentz, a equação de Gauss do campo magnético, e depois equação de Ampère-Marx, rotacional de B mais Xi A igual a então é essa equação aqui, certo? Era isso mesmo? Vê se está certinho. Porque às vezes eu mudo um sinal ou outro. Certo, né? Primeira coisa que a gente tem que olhar, vamos ver as dimensões. O que isso está significando? Não, professor, aqui. Ah. Não é eu acho que era o dual, o gradiente dual de... Ah, então peraí, então eu estou fazendo confusão. Então, estou pensando numa outra coisa. Ah, era essa aqui. Ah, tá. Ah, entendi. Então era outra. Ah, tá, entendi. Então eu estava. Então, desculpa, eu estou em umas 2 dimensões. Então, no caso planar, eletrodinâmica de 1 mais 2D. Então tá, divergência do campo elétrico, rotacional do campo. Tá, aqui então é campo magnético sem flecha, que eu estou em 2 dimensões. Gradiente dual do campo magnético. Ah, então tá. Mas se A igual a μ0 dt mais μ0 j. Tá joia. Falou, obrigado. Então, isso aqui não tem. Então, desculpa, nós estamos escrevendo essa. Deixa eu botar aqui. Então, deixa eu apagar isso aqui e botar aqui direitinho. Então, nós estamos escrevendo essas equações aqui. Então, nós estamos falando de uma eletrodinâmica, vou botar assim, eletrodinâmica planar, porque eu estou em umas 2 dimensões. Eletrodinâmica planar de de Broglie-Proc. Então, nós temos o campo, então, nós estamos no plano. Então, nós temos um campo elétrico que é vetorial e um campo magnético que é escalar. E aí a gente já tinha visto na aula passada como, né, escrever numa eletrodinâmica planar. Numa eletrodinâmica planar, o campo magnético é um escalar, então eu não posso tirar o rotacional dele, nós tiramos o gradiente dele. Mas aí nós tínhamos visto que, para poder dar as equações corretas, tinha que ser um gradiente dual. E aí aqui ficava 1 sobre c ao quadrado, 1 sobre μ0, ou então μ0 é ε0, derivada, né, ddt, mais μ0 j. Então, nós temos essas equações aqui. Vamos fazer um primeiro teste, vamos primeiro olhar as dimensões. Então, vamos lá. Qual é a dimensão de campo elétrico? Campo elétrico tem dimensão de Newton por Coulomb. Campo elétrico é a força, que é Newton, por unidade de carga, que é Coulomb. Então, esse primeiro termo aqui, isso aqui é gradiente, divergente. Divergente, a gente está tirando derivada em relação a x, derivada em relação a y, derivada em relação a z. Então, tem dimensão de 1 sobre comprimento. Então, a dimensão do gradiente é 1 sobre comprimento. Vamos dizer, metro menos 1. E a dimensão do campo elétrico é Newton por Coulomb. Então, esse primeiro termo aqui é 1 sobre metro, que é a dimensão do gradiente, e aí a dimensão do campo elétrico é Newton por Coulomb. Aí aqui, mais Xi, Φ. Vamos ver qual é a dimensão de Φ. O campo elétrico é menos o gradiente do potencial. Então, se a dimensão do campo elétrico é Newton por Coulomb, e a dimensão do gradiente é 1 sobre metro, então a dimensão do Φ que me sobra é Newton vezes metro por Coulomb. Então, Newton vezes metro sobre Coulomb. Certo? E aqui eu vou ter. Então, quer dizer, eu já sei que essa equação
ela tem que ser homogênea. Então, se esse termo aqui é Newton por Coulomb sobre metro, Newton sobre Coulomb, e aqui é 1 sobre metro, esse termo tem que ter a mesma dimensão que esse. Então, isso aqui é o Xi, agora quem é a dimensão do Φ? Φ, então, é Newton vezes metro por Coulomb. Então, como é que eu vou fixar? Então, para esse cara aqui ter a mesma dimensão que esse, ó, o Newton por Coulomb daqui está casando com o Newton por Coulomb daqui. Agora, eu preciso que esse, como sobrou 1 sobre metro aqui, esse termo todo aqui tem que ser 1 sobre metro. Então, Xi vezes metro tem que ter dimensão de 1 sobre metro. Então, a dimensão de Xi é 1 sobre metro ao quadrado. Então, é metro a menos 2. Então, a gente fica vendo que esse Xi aqui tem dimensão de metro a menos 2. Tá, então, agora vamos checar aqui embaixo. Então, tem dimensão de metro. Aqui vamos botar 1 sobre c ao quadrado, velocidade da luz, né? Então, vamos ver. Vamos olhar, aqui eu esqueci de botar, aqui mais Xi vezes A, igual isso aqui. Então, vamos ver a dimensão agora. Vamos ver a dimensão do B. Qual é a dimensão do campo magnético? Deixa eu apagar aqui. Então, já tiramos a dimensão do Xi. Dimensão do campo magnético. Vamos lembrar o seguinte, o campo magnético, né, está ligado dessa forma. O campo elétrico, a gente sabe que tem essa relação. O campo elétrico ele tem dimensão de C vezes B. Então, o campo magnético, ele é sempre campo elétrico dividido pela velocidade da luz. Tem dimensão de campo elétrico, campo magnético, então, tem dimensão de campo elétrico. Quer sair aí? Olha, pegar a chave aqui, ó. Já volta? Então, tá legal. Então, o campo magnético é campo elétrico sobre C. Então, esse C aqui é velocidade da luz. Então, isso aqui é campo elétrico, é Newton sobre Coulomb. E C é metro por segundo, então sobe 1 segundo e desce 1 metro. Então, isso aqui é o inverso da velocidade da luz, segundo sobre metro, está no denominador. Isso aqui é Newton por Coulomb. Isso aqui é campo magnético. É isso aqui que nós chamamos de Tesla. A unidade de campo magnético para nós é o Tesla. Então, o Tesla é isso aqui, é Newton vezes segundo sobre metro vezes Coulomb. Isso para nós aqui é o Tesla. Então, esse termo aqui, ele tem dimensão de Newton vezes segundo sobre metro vezes Coulomb. Isso é a dimensão do B. Agora, isso aqui é um gradiente. Não importa que tenha um dual, é um gradiente. O gradiente é 1 sobre o comprimento, porque é d dx. Então, é 1 sobre metro. Então, esse termo aqui tem dimensão de Newton segundo sobre metro quadrado Coulomb, esse termo todo. Então, claro que esse termo todo vai ter que ter a mesma dimensão. Vamos checar, porque a gente já sabe qual é a dimensão do Xi. Vamos tirar a dimensão do A. B é rotacional do A. Então, B, que a gente já sabe o que é Newton vezes segundo sobre o Coulomb vezes metro, isso é estou só fazendo análise dimensional. Então, B é Newton segundo sobre o Coulomb metro. Rotacional é d dx, então é 1 sobre metro, vezes a dimensão do A. Então, eu já sei qual é a dimensão do A. A dimensão do A, esse metro aqui vai jogar fora com esse. Então, a dimensão do A é Newton segundo sobre Coulomb. Então, a dimensão desse cara aqui é Newton segundo sobre Coulomb. Agora, a dimensão do Xi não é 1 sobre metro ao quadrado? Nós deduzimos cá de cima. Então, fica, ó, Newton segundo, metro quadrado, Coulomb, fica tudo igual. Então, essa dimensão aqui, ela casa exatamente com essa aqui. Então, a dimensão do parâmetro Xi, então a gente viu a dimensão, vamos recapitular aqui, a dimensão de qualquer coisa que tenha gradiente é 1 sobre metro, é 1 sobre comprimento. A dimensão do campo elétrico é Newton por Coulomb. A dimensão do potencial φ, que é o gradiente de φ é E, né? Então vai ficar Newton metro por Coulomb. A dimensão do campo magnético
é Tesla, que é Newton, segundo sobre metro Coulomb. E a dimensão do potencial vetor A, que é B rotacional de A, é Newton, segundo por Coulomb. E aí a gente tirou que a dimensão do Xi é 1 sobre metro ao quadrado. Então, esse Xi aqui é um parâmetro com dimensão de 1 sobre comprimento ao quadrado. A gente tem que entender o que ele significa. Então, deixa eu apagar isso aqui. Ficou claro isso ou alguma dúvida? Ficou claro a questão? Só jogar a dimensão, só o joguinho de dimensão, tá certo? Vamos fazer o seguinte agora. Na aula passada, eu não sei se eu cheguei a tirar... Vamos retomar um pouquinho, só para a gente fazer essa discussão aqui. Vamos pegar as equações de novo aqui e vamos fazer, só para discutir aqui uma coisinha, que é a conservação da carga. Então, divergência de E mais Xi vezes Φ igual a ρ sobre ε0. Fazer o mesmo exercício que a gente faz quando estuda Maxwell, as equações de Maxwell. Então, aqui vai ser rotacional de E igual a menos dB dt. Então, então nós estamos em duas dimensões, no mundo planar. Então, o campo magnético é um escalar. Ele não é mais um vetor, que é uma propriedade do mundo bidimensional. A gente viu na aula passada. E o campo magnético, sendo um escalar, eu não posso tirar nem divergência, nem rotacional dele. Eu só posso tirar o gradiente. Mas a gente viu na aula passada que a gente não obteria a equação de onda correta se aqui fosse o gradiente. Era preciso que fosse o gradiente dual. Então, a novidade que nós estamos introduzindo em relação à outra aula, a aula passada, nessa eletrodinâmica aqui, é que nós estamos introduzindo esse termo aqui. Então, essa é uma novidade. Quer dizer, nós estamos modificando nas equações de Maxwell, lá, quando a gente estuda as equações de Maxwell, os potenciais não aparecem. Os potenciais só aparecem porque a gente sabe que o campo elétrico é menos o gradiente do potencial menos dA dt. E o campo magnético é o rotacional de A. Então, nas equações de Maxwell, esses objetos aqui não aparecem. Quem aparece é E e B. Quer dizer, nas equações de Maxwell eu tenho isso aqui. Tenho E e tenho B, mais nada. E as correntes, né? Cargas e correntes, só isso. Agora aqui não, aqui o φ está aparecendo e o A está aparecendo. Então, essas equações têm essa novidade, elas carregam o aparecimento explícito do potencial. Então, essa eletrodinâmica é a chamada eletrodinâmica planar de de Broglie-Proca. Depois nós vamos estudar a eletrodinâmica de de Broglie-Proca no mundo quadridimensional, que é o mundo mais próximo de nós. Por enquanto eu estou dando isso aqui só como exercício. Bom, vamos ver quais são, o que eu posso tirar dessas equações aqui. Primeira coisa que a gente pode tirar daqui, vamos estudar a conservação da corrente, a continuidade da corrente elétrica, que é a conservação da carga, a continuidade da carga elétrica. Equação de continuidade ou conservação da carga elétrica. Então, a equação de conservação da carga elétrica, nós já sabemos, ela tem essa estrutura aqui. A derivada temporal da densidade, mais a divergência da corrente, isso aqui tem que ser igual a zero. É isso aqui que expressa a conservação da carga elétrica. A gente fez aquela discussão da aula passada, pega um volumezinho, a carga, né? Quer dizer, a gente pega um certo volume V do espaço. Então, se eu quiser saber a carga que está aqui dentro, é simplesmente fazer a integral, né, de volume, desse volume da densidade. E aí, eu quero tirar a derivada temporal disso. Então, vamos tirar. E aí, se eu estou integrando isso no volume, eu vou ter integral d3x da divergência de J, que é igual a zero. Então, a integral de volume da divergência é o fluxo, teorema de Stokes, né?
A gente usa aqui o teorema de Gauss, na verdade, né? Isso aqui fica o fluxo na superfície que delimita o volume. Esse volume é delimitado por essa superfície sigma. Isso aqui é o volume V. Então, fica o fluxo, né? O elemento de área, elemento de superfície, fluxo corrente. Então, a gente vê a corrente que está entrando. Se a corrente está entrando, esse fluxo é negativo. Então, esse termo é negativo. Para que isso aqui dê zero, esse termo tem que ser positivo. Então, se está entrando corrente, esse termo aqui fica positivo. Então, a derivada da carga, isso aqui é a carga, a integral de volume da densidade é a carga. Então, a carga está crescendo. Então, está entrando corrente, está jogando carga, a carga está crescendo. Se estiver saindo corrente, o fluxo é positivo, e então esse termo aqui tem que ser negativo, ou seja, a carga está diminuindo. A carga está diminuindo porque está jorrando corrente para fora. Então, é isso que traduz a conservação da carga elétrica. Vamos ver, então, essas equações saindo dali. Então, eu preciso ter uma derivada temporal da carga elétrica e preciso ter uma divergência da corrente. Então, o que eu vou fazer é pegar essa equação aqui e derivar no tempo. Então, nós vamos ter divergência da derivada temporal do campo elétrico, mais psi, derivada temporal do potencial φ, igual a 1 sobre ε0, derivada temporal da densidade. Que eu preciso formular aquela equação a partir dessa. Bom, aqui eu não vou mexer nessa. Vamos tirar a divergência dessa aqui. Então, vai ficar divergência do gradiente dual de B, mais psi divergência do A, igual a 1 sobre C ao quadrado, derivada temporal da divergência do campo elétrico, mais μ0, divergência da corrente. Então, tiramos a divergência da última equação. Não sei se vocês lembram, né, que nós vimos que, em duas dimensões, a divergência do gradiente continua sendo laplaciano. Mas a divergência do dual do gradiente é zero. Vamos lembrar por quê. O que é divergência? Divergência é tirar a derivada em relação a x, né? A divergência é isso aqui, é tirar a derivada em relação a x e tirar a derivada em relação a y. E o que é a divergência dual? Divergência dual é a componente x vira a componente y. Então, a componente no dual, lembra que a gente viu? O dual, componente x é a componente y. Então, a componente x desse gradiente dual é o ddy. E a componente y do dual é menos vx. Então, a componente y desse gradiente dual é menos ddx. Então, quando eu for fazer o produto aqui, vai ficar derivada em x, derivada em y, derivar em relação a x, derivar em relação a y, e aqui menos derivar em relação a y, derivar em relação a x. Então, se nós estamos trabalhando naquela situação em que os campos são contínuos, né, essa derivada em relação a x e a derivada em relação a y não tem problema mudar a ordem, isso aqui vai dar zero. Então, a divergência do dual do gradiente dá zero. Então, isso aqui é uma identidade. Da mesma forma que em 3 dimensões, nós temos que o rotacional de um gradiente é zero. A gente aprende lá no cálculo, o rotacional do gradiente é zero, pelas mesmas razões. Então, esse termo aqui é zero. Não tem. A divergência de E, então isso aqui, ó, quem é a divergência de E? É ρ sobre ε0. Então, vamos pegar aqui. Então, vamos escrever essa equação aqui da seguinte maneira agora. Vamos pegar a última equação, vamos fazer mais um trabalhinho nessa aqui. Ó. Quem é a divergência do campo elétrico? Divergência do campo elétrico está aqui. É ρ sobre ε0, vamos colocar aqui. Então, vai ficar. Então, essa equação aqui vai ficar assim, ó. Psi, divergência de A, igual a 1 sobre C ao quadrado, derivada temporal. Quem é a divergência de E? A divergência de E é ρ sobre ε0 menos o parâmetro psi vezes o potencial φ. Eu estou substituindo aqui, ó,
a primeira equação de Maxwell, a primeira equação de de Broglie e Procard, aqui. Então ficou 1 sobre c ao quadrado, e aqui mais μ0, divergência do J. Então vamos ver o que está acontecendo aqui. Esse termo aqui, vamos pegar então essa equação aqui, ó. Vamos somar. Eu preciso o que ter agora? Eu preciso ter, vamos dizer que eu somar, talvez nem precisasse fazer tanta coisa aqui, que eu já usei isso aqui, né? Talvez eu nem precisasse fazer tanta coisa, bastasse fazer o seguinte. Deixa eu apagar, não nem substituir, deixa eu apagar isso aqui. Fica mais simples. Vamos fazer o seguinte, ó, nós ficamos com essa equação. Quando eu tirei a derivada temporal da primeira equação, ficou isso. E quando eu tirei a divergência da segunda equação, ficou isso. Agora, vamos multiplicar essa equação de baixo toda por c ao quadrado. Então vai ter um c ao quadrado aqui, vai cancelar esse c ao quadrado aqui, e vamos ter esse c ao quadrado aqui. Agora, vamos somar essas duas equações. Vamos pegar essa equação aqui, ó, vai ficar assim, divergência, então, esse termo que está aqui, divergência de dE dt, é esse termo que está aqui. Então, a gente já pode substituir isso que está aqui direto. Ó. Vamos pegar esse termo que está aqui e substituir aqui. Eu multipliquei essa equação toda por c ao quadrado, tá certo? Então, ficou c ao quadrado, do lado esquerdo, parâmetro xi, divergência de A. Do lado direito, nós vamos ter isso aqui. Mas isso que está aqui é isso que está aqui. Então, vai ficar 1 sobre ε0, derivada temporal do ρ, menos xi, derivada temporal do φ. E mais esse termo aqui. Mais. Agora, vamos lembrar, c ao quadrado vezes μ0. c ao quadrado é 1 sobre μ0 ε0, vezes μ0. Velocidade da luz ao quadrado é 1 sobre μ0 ε0. Então, os μ0 se cancelam, e aí aqui fica 1 sobre ε0. Então, isso aqui, ó, fica 1 sobre ε0, divergência do J. Muito bem. Então, vamos jogar agora tudo que tem xi para um lado e tudo que não tem xi para o outro. Então, vamos jogar esse termo para o lado de lá. Vai ficar, ó, c ao quadrado, xi, divergência de A, mais xi, derivada temporal do φ. Estou jogando esse termo para o lado esquerdo. E aí do lado direito vai ficar, posso botar em evidência esse 1 sobre ε0, e aqui nós vamos ter a derivada temporal do ρ, mais a divergência do J. Agora, isso que está aqui, está expressando a conservação da corrente elétrica. A corrente elétrica é conservada. Então, esse termo aqui é zero. Por quê? Porque a carga elétrica é conservada. Se esse termo é zero e o parâmetro xi é diferente de zero, eu posso cancelar esse xi aqui, porque eu posso... Isso tudo é igual a zero. E xi não é diferente de zero, porque eu posso botar em evidência esse xi aqui. Ó, esse xi fica em evidência aqui. Então, isso vezes isso é zero. Como xi não é zero, quem tem que ser zero é isso aqui. Então, a condição que nós tiramos nessa eletrodinâmica é uma condição interessante. A gente tira aqui derivada temporal do φ mais C2 divergência do A é igual a zero. Posso até escrever assim, 1 sobre C ao quadrado, derivada temporal do φ mais a divergência do A é igual a zero. Então, essa eletrodinâmica tem uma novidade que Maxwell não tem, que é, aqui em Maxwell, os potenciais estão mais ou menos livres. Por quê? Porque a minha equação de Maxwell exclui esse termo e exclui esse termo. Mas agora, nessa eletrodinâmica, eu incluo esses termos aqui. E aí o que está me acontecendo é que esses potenciais têm que satisfazer a essa condição. Então, eles não são totalmente livres. A divergência do potencial A tem que estar ligada à derivada temporal do φ. Essa condição aqui, a gente chama de condição condição subsidiária. Quer
dizer, condição subsidiária é uma condição que é necessária para que esse sistema, para que aquelas equações sejam compatíveis com a conservação da carga elétrica, isso tem que ser zero. Porque se isso aqui não fosse zero, significaria que aquele termo de continuidade da equação da carga elétrica não seria zero. Então, eu estaria violando a conservação da carga elétrica, que a gente sabe que é um princípio fundamental, que não é violada, a carga elétrica é conservada. Então, essas equações aqui, para elas serem verdadeiras, é preciso que esses potenciais satisfaçam a essa relação aqui. Por isso que ela chama condição subsidiária, que é uma condição consequente da conservação da carga elétrica. Tá certo? Então, essa é uma novidade, que a eletrodinâmica de Maxwell não tem, mas que essa eletrodinâmica de de Broglie e Procca tem, tanto em 3 dimensões, em 2 dimensões planares, como eu estou mostrando agora, como a gente vai ver daqui a pouco, não hoje, mas na próxima aula vai ver em 4 dimensões. Então, esse é o primeiro ponto. Muito bem. Vamos fazer uma outra exercitação aqui agora. Vamos ver as equações de onda, as equações para a gente poder perceber o que pode estar acontecendo aqui. Vamos tirar agora como é que a gente faz no caso de Maxwell. Vamos dizer o seguinte, nós estamos no vácuo. Agora vamos considerar essas equações no vazio. No vácuo. O que significa o vácuo? Vácuo significa que não tem carga e não tem corrente. Então isso aqui é zero. E não tem corrente elétrica. Então isso aqui é zero também. Então nós temos as equações da eletrodinâmica de de Broglie e Procca no vácuo. Vou apagar aqui. Vamos lembrar dessa condição aqui, que é importante para nós. Então, vamos tirar as equações. Como é que ficam as equações de onda? As equações de onda é derivada temporal segunda. Então, eu preciso. Vamos derivar essa equação aqui em relação ao tempo, para nós ganharmos derivada segunda do potencial. Então, vai ficar aqui, rotacional da derivada temporal do campo elétrico. Estou tirando a derivada temporal daqui e daqui, igual a menos derivada temporal segunda do campo magnético. Muito bem. Agora, quem é, rotacional DDT de agora eu sei isso aqui. Eu tenho uma relação para isso aqui, ó. Quem é a derivada temporal do campo elétrico? Tá saindo, aqui eu tirei uma derivada em relação ao tempo, ganhei isso. Mas aí me apareceu essa grandeza aqui. Essa grandeza aqui, ela está contida aqui nessa equação de Maxwell. Então, isso aqui é c ao quadrado vezes isso, mais c ao quadrado vezes isso. Então, vamos substituir isso aqui. Vai ficar rotacional. Vamos botar esse c ao quadrado aqui. C ao quadrado fica em evidência. Então, vai ficar rotacional de gradiente dual do B mais XA igual. Aí já tirei esse C2 aqui, né? Então vai ficar, botei aqui, ó, rotacional disso aqui igual a menos derivada temporal segunda do B, certo? Então substituir aqui, ó, peguei esse termo aqui, substituí. Estou trabalhando nessa equação aqui, mas aí substituir isso aqui por isso aqui. Agora vamos lembrar, quem é o rotacional? Vimos isso na aula passada. Quem é o rotacional do dual do gradiente? Nós tínhamos visto que o rotacional do gradiente é zero. Mas aqui eu não tenho gradiente, eu tenho o dual do gradiente. Quem é o rotacional do dual do gradiente? Então vamos lembrar como é que a gente tira o rotacional de alguma coisa. Não é que a gente tira o rotacional de um vetor, né, em 2 dimensões. O rotacional de um vetor é a derivada x da componente y menos a derivada y da componente x do vetor. Isso é o rotacional em 2 dimensões, no mundo planar. Então, eu tenho, vamos fazer essa operação. Suponhamos que eu estou tirando o rotacional do gradiente dual do B. Precisando fazer isso aqui. Então, vamos primeiro tirar o gradiente dual do B. Rotacional. Quem é o gradiente dual? A derivada x, a componente x vai ser a derivada y. E a componente y vai ser menos a derivada x do B. Então, isso aqui é o gradiente dual do escalar. Quer dizer, o gradiente de um escalar é um novo vetor, tem 2 componentes.
onde a componente x é a derivada em relação a y e a componente y é menos a derivada em relação a x. Agora eu tenho que tirar o rotacional desse vetor, vamos seguir essa regra aqui. É a derivada x da componente y. Então vai ficar a derivada x da componente y, que é menos dxb. Menos a derivada y da componente x, que é dyb. Então, isso aqui fica derivada x segunda de b mais derivada y segunda de b. Mas isso aqui é o laplaciano. Então, isso aqui é menos laplaciano de b. Então, em duas dimensões, o rotacional do gradiente dual é menos o laplaciano. Então, característica do mundo bidimensional. Então, esse termo aqui vai ficar c ao quadrado. Então, isso vai ficar menos laplaciano de b. Agora, rotacional de A é b. Então, isso aqui vai ficar mais C2 xi vezes o próprio b. Porque rotacional de A é b. Isso aqui é menos derivada temporal segunda de b. Então, agora a gente pode juntar tudo. A gente pode, deixa eu apagar isso aqui. Vamos juntar tudo aqui. Ó, vou dividir tudo por c ao quadrado. Então vai ficar, jogo esse termo para o lado esquerdo, vai ficar 1 sobre c ao quadrado, derivada temporal segunda de b, menos laplaciano de b, mais xi b, igual a zero. Então, isso é praticamente uma equação de onda. Ó. 1 sobre velocidade ao quadrado, d2 dt2 do b, menos laplaciano, mais xi, tudo isso aqui atuando no campo magnético, igual a zero. Então, isso aqui é uma equação de onda. Vocês estão vendo. Ó. Só que tem um termo novo, que geralmente a equação de onda é só isso. 1 sobre a velocidade ao quadrado, derivada temporal segunda, menos laplaciano, igual a zero. Agora tem esse termo novo aqui. Esse operador aqui, vocês estão lembrados, a gente chama de D'Alembertiano, mais xi b igual a zero. Então, a gente tirou que nessa eletrodinâmica, o campo magnético satisfaz uma equação de onda, mas não é uma equação de onda usual, comum. Ela tem esse termo novo, termo chamado inhomogêneo, sem derivada nenhuma. Bom, fica como tarefa vocês fazerem a mesma coisa para o campo elétrico. O que significa fazer isso para o campo elétrico? Tirar a derivada temporal daqui, dessa equação. Vai ficar dB dt, dA dt, derivada temporal segunda. Aí, quando eu tiver o dB dt aqui, eu vou ter que substituir isso aqui. E aí, vocês, nessa equação, vão ter que usar aquela definição do campo elétrico. Vocês vão ter que usar que o campo elétrico é menos o gradiente de φ menos dA dt. Então, se vocês fizerem o mesmo exercício para o campo elétrico, vocês vão obter a mesma equação. Vocês vão obter que o D'Alembertiano mais o xi atuando no campo elétrico é igual a zero. Então, vai dar a mesma equação, só que para o campo elétrico. Vai dar 1 sobre c ao quadrado, d2 dt2, menos laplaciano mais xi é igual a zero. Então, a gente mostra que o campo elétrico e o campo magnético satisfazem um novo tipo de equação de onda, onde esse parâmetro novo aqui está aparecendo. Uma equação de onda chamada não homogênea, no sentido de que tem esse termo aqui, que não tem derivada nenhuma, ele é uma constante. Agora, a questão é, o que esse termo aqui significaria para nós? O que seria esse termo aqui para nós, né? Qual é o significado físico desse termo aqui? Ó, esse termo aqui, ele tem dimensão de 1 sobre comprimento ao quadrado. O que ele poderia estar representando para nós? Deixa eu apagar isso aqui. Então, vamos fazer o seguinte. Bom, então, vou deixar essa questão, vou deixar em cima dessas equações, eu vou deixar uma tarefa também para vocês.
A tarefa vai ser a seguinte. Não é uma tarefa fácil, né? Uma tarefa, vamos dizer assim, ela não é complicada, mas é uma tarefa que requer um certo trabalho, vamos dizer assim. Não muito simples. Não espero que vocês, se não conseguirem assim chegar ao final, não tem problema, mas eu queria que vocês encaminhassem para ver aonde é que vocês podem travar. Qual é a tarefa que vocês vão seguir aqui? Vamos pegar as equações de de Broglie e Proca e fazer a seguinte operação. Multiplicar, quer dizer, pegar, da mesma forma como nós fizemos nas equações de Maxwell, que era tirar a expressão da energia, quer dizer, vamos pegar o seguinte, vamos pegar essas equações, vou pegar as equações de de Broglie e Proca e instruir vocês para fazer o seguinte. Vamos pegar essa equação rotacional de E igual a menos dB dt. E o gradiente dual do B, perdão, tá certo, aqui igual a menos dB dt. O gradiente dual do B mais psi vezes A igual a 1 sobre C ao quadrado, derivada temporal do campo elétrico, mais vamos tirar isso aqui, bota isso aqui, mais zero J. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa equação aqui e vamos fazer o produto escalar dessa equação pelo campo elétrico. E vamos pegar essa primeira equação aqui e fazer o produto dela pelo campo magnético. Então, ao pegar essa equação aqui, esse termo aqui, derivada temporal de B vezes B, vocês vão poder escrever como sendo a derivada temporal de 1/2 de B ao quadrado. Tá? Porque a derivada do quadrado é o objeto vezes a derivada dele. 2 vezes, né, a derivada de B2 é 2 vezes B dB dt. Então, esse termo aqui eu posso escrever dessa maneira. E aqui é a mesma coisa. 1 sobre C ao quadrado. Derivada temporal do campo elétrico. Escalar campo elétrico. Eu posso escrever como sendo a derivada temporal de 1 sobre 2 vezes C ao quadrado, campo elétrico, escalar campo elétrico. Então, se eu derivar isso aqui, eu vou ter derivada do primeiro vezes o segundo, mas o primeiro derivada do segundo. Vai dar 2 vezes, que vai cancelar com esse 2 e vai dar igual a isso. Então, isso aqui é uma identidade. Quer dizer, a derivada temporal disso aqui é igual a esse termo. E a derivada temporal disso aqui é igual a esse termo. Então, eu vou querer que vocês usem essa expressão aqui e essa expressão aqui, depois que multiplicarem para o E. E aí, vocês vão chegar a uma equação de continuidade. Vocês vão chegar a uma equação de continuidade que vai dar para a gente o seguinte. Derivada temporal de... Vamos dizer que a gente some, né? Faça a soma dessas equações aqui. Então, quando a gente tiver derivada temporal de 1/2 de B2 mais 1 sobre 2 C ao quadrado, E escalar E. E assim vai. Vocês vão tirar uma equação de continuidade. Mais a divergência de alguma coisa, vocês vão ver o que é, igual a alguma coisa. Quero que vocês tirem essa equação. O que essa equação vai dar para vocês? Tá? É um exercício algébrico, mas na aula que vem eu queria que vocês fizessem. Se não conseguirem fazer, não tem problema. Mas a gente vai discutir. Então, a gente vai ver essa equação aqui, basicamente, ela vai estar dando para nós a conservação da energia transportada pelo campo eletromagnético. Então,
vai querer discutir. Então, eu prefiro que vocês façam esse exercício teórico de manipulação, só para vocês verem onde é que vocês podem ter dificuldade, onde pode travar, como é que vão resolver as dificuldades, se vocês conseguirem safar. Mas deve chegar uma equação no final que tem esse tipo assim. Vai sair uma equação de conservação. Aqui pode aparecer alguma coisinha a mais também. Mais isso aqui. Então, tem essas reticênciazinhas aqui para vocês preencherem, fazendo essas manipulações. E aí, na aula que vem, a gente vai discutir o significado físico disso aí. Então, só para, já caminhando para o final, vocês poderiam estar se perguntando o seguinte: tudo bem, que eletrodinâmica é essa? Numa teoria eletrodinâmica, eu tenho uma carga, eu tiro o campo da carga. Eu mandei para vocês uma tese de doutorado do Ricardo Pascoal, vocês receberam pelos e-mails, né? Lá, ele faz uma série de cálculozinhos usando essa eletrodinâmica, vendo como é que se calcula o campo elétrico de uma carga colocada na origem. Quer dizer, o mesmo problema que a gente tem, vou apagar aqui, com a lei de Gauss, né? Vou botar aqui, deixa eu apagar aqui. Vamos lembrar que lá quando a gente tem no eletromagnetismo, né, a divergência do campo elétrico é a densidade de carga sobre ε0. O que a gente faz aqui? A gente pode pegar essa equação em forma integral. Então faz a integral, né, num certo volume do espaço, faz a integral num certo volume da divergência do campo elétrico. A integral de volume da densidade me dá a carga interior ao volume. Então, isso aqui vai me dar a carga interior, no interior do volume, sobre ε0. E, pelo teorema de Gauss, isso aqui me dá o fluxo do campo elétrico. Então, a gente tem aqui o fluxo, a integral de superfície do campo elétrico. Isso aqui, então, vai ser a carga no interior sobre ε0. Então, essa é a questão. Se eu pegar, por exemplo, suponhamos que eu esteja olhando esse problema, eu quero calcular o campo elétrico devido a uma certa carga. Só que agora eu estou no mundo planar. Eu não posso falar de um volume, né? Quer dizer, no meu mundo planar, vamos dizer assim, se eu tiver, eu estou no meu mundo, está aqui, vamos dizer que eu tenho uma carga aqui na origem, e eu quero calcular o campo elétrico dessa carga. O que a gente faz para usar o teorema de Gauss? A gente vai ter que pegar, em vez de pegar uma superfície, uma esfera, um volume fechado, eu vou pegar uma superfície, vou pegar um disco em torno dessa carga. Então, isso aqui eu vou ter que fazer a integral não mais num volume, mas num disco. Isso aqui é que vai fazer o papel do que é o volume tridimensional. Porque no espaço tridimensional tem uma esfera em torno da carga, uma esfera em torno da carga. Eu pego a carga, envolvo por uma esfera e tiro o fluxo através da superfície da esfera, o fluxo do campo elétrico através da superfície da esfera. É como a gente usa o teorema de Gauss. Aqui, eu não tenho mais um mundo tridimensional, eu tenho um mundo planar. Então, em vez de ter uma esfera, eu vou ter um disco. Então, vamos usar o teorema de Gauss em cima desse disco. Eu vou fazer a integral da divergência de E, né, nesse círculo, né, que envolve a carga. Vou botar aqui nesse círculo C. E isso aqui, mais a mesma coisa vai ter que acontecer para o Xi. Eu vou ter que pegar a integral sobre o círculo de Φ também. Isso aqui agora, quando eu integrar essa densidade aqui nesse círculo, eu vou ter de novo a carga no interior. A carga no interior sobre ε0. E aí, a gente pode pensar, aqui eu vou ter, de novo, quando eu faço a integral de volume da divergência, eu ganho o fluxo. Aqui é a mesma coisa, eu vou ganhar o fluxo, só que não através de uma superfície, mas através da circunferência que delimita esse disco. É exatamente o teorema de Gauss. Então, isso aqui vai me dar o fluxo em cima dessa circunferência que me delimita. Então, vai me dar o fluxo do campo elétrico, né, em cima dessa circunferência que delimita o círculo.
é exatamente a situação de 3 dimensões. A única diferença é que está aparecendo esse termo novo aqui. Mas vamos lembrar que o campo elétrico é menos o gradiente do potencial. Estou pegando o caso estático, sem dependência do tempo. Então, isso aqui vai me permitir tirar a expressão do campo elétrico dessa carga. Então, é isso que a gente vai fazer como tarefa na semana que vem. Não é, é mais complicado do que fazer em 3 dimensões, fazer o teorema de Gauss. Por quê? O teorema de Gauss, a lei de Gauss em 3 dimensões não tem o potencial. Então, esse termo não aparece, aparece apenas o fluxo aqui. E o fluxo, a gente sabe, multiplica pela área da superfície esférica, e isso é a carga no interior sobre ε0. E aí a gente tira o campo elétrico coulombiano, né? Q sobre 4π ε0 R2. Sai muito rápido, porque eu só tenho o campo elétrico. Aqui não. Nós temos o potencial. Então, isso traz um novo termo. Como é que eu vou... Eu não posso aplicar o teorema de Gauss aqui. Aqui eu não tenho campo elétrico, aqui eu tenho potencial. E aqui é que eu tenho o campo elétrico. Tenho o fluxo do campo elétrico. Como é que eu vou resolver isso? Então, essa questão eu vou resolver com vocês. Ela não é trivial. É calcular, quer dizer, no fundo, o que a gente vai calcular? Como é que fica o campo elétrico de uma carga colocada aqui na origem, nesse tipo de eletrodinâmica. Se esse termo aqui não existisse, ficaria tudo muito simples, né? Teorema de Gauss direto. Se fosse a eletrodinâmica de Maxwell, sem esse termo, eu teria só isso aqui. Mas aí o fluxo do campo elétrico aqui é muito simples, né? Como é que eu vou fazer o fluxo? O fluxo a gente multiplica o campo pelo elemento de área. Nesse caso, o elemento de área não é elemento de área, é elemento de linha. Então, eu estaria multiplicando o meu campo pela circunferência. Ficaria E. Vou pegar aqui. E vezes 2πr, que é o perímetro da circunferência, igual a carga no interior sobre ε0. Então, o campo elétrico daria Q sobre 2π ε0r. Então, o campo não é mais 1 sobre R2. No mundo bidimensional, né, se nós tivermos uma eletrodinâmica tipo Maxwell, o campo da carga, ele cai com 1 sobre R. Né? A lei de Gauss em 4 dimensões, em 3 dimensões espaciais, é assim, a carga sobre 4π ε0 R ao quadrado. Quer dizer, o campo elétrico, ele cai com 1 sobre R ao quadrado. E a força de Coulomb, que é a carga vezes o campo, né? Se eu colocar uma carga de prova aqui, vai ficar a primeira carga vezes a segunda carga sobre 4π ε0 R2. Então, a força de Coulomb, ela cai com o quadrado da distância. Então, ela cai bem mais rápido. Essa força aqui custa mais a cair, porque ela cai só com a distância. Então, quer dizer, se eu vou lá para o infinito, esse cara cai a 0 mais rápido do que esse. Então, o campo se prolonga mais. Mas esse aqui é o campo. Então, em 2 dimensões planares, né, o campo já não é mais o campo coulombiano tradicional. Se vocês tivessem que usar a lei de Coulomb no plano, vocês vão dizer a força de repulsão entre 2 cargas de mesmo sinal é a carga da primeira vezes a carga da segunda sobre 2π ε0 R. Então, a potência é R. Em 4 dimensões, a força é a carga da primeira, carga da segunda sobre 4π ε0 R ao quadrado. Então, a força, ela custa mais a cair, porque quando isso aqui vai a infinito, R ao quadrado vai a infinito com mais força do que R. Então, essa fração aqui diminui mais rapidamente do que essa. Então, se eu fizer vamos dizer, se eu fizesse um gráfico da força com a distância, né? Perto da origem, a força tende a infinito, mas depois a força vai caindo a 0. Isso aqui seria a força em 3 dimensões espaciais. Ela cai a 0 mais rapidamente. Ao passo que aqui eu teria uma força que faria disso. Ela custa mais a cair. Ela persiste mais no infinito do que essa força. Essa força aqui vai rapidamente a 0 no infinito. Essa aqui custa mais a cair. Ela tem um alcance maior. Então, quando aquele artigo que eu mandei do game do Novozilov para vocês, sobre a importância da dimensionalidade na física, é isso. A mesma física. É eletromagnetismo? É. Se eu cortar uma dimensão do espaço, o campo elétrico fica mais intenso do que se eu tiver mais dimensões. E o que a gente entende, que quando você coloca carga, quer dizer, a ideia é que ela gera muitas linhas de campo. Se você tem muitas dimensões, essas linhas de campo se espalham nas várias dimensões.
Mas se você reduz o número de dimensões, você concentra as linhas de campo em poucas dimensões. Quer dizer, aqui você não tem como jogar a linha de campo para fora do plano, porque teu mundo, você confinou tudo no plano. Então, teu eletromagnetismo está todo no plano, você não tem linha de campo para fora. Ao passo que se a coisa está no espaço, eu vou ter essa linha de força em todas as direções. É como se eu tivesse, assim, algo saindo em todas as direções, mas, assim, em todas as direções angulares também. Eu tenho um problema tridimensional. Aqui não. Eu não tenho condição de jogar a linha de campo na direção Z. Fica tudo concentrado só no X e no Y. Então, o campo se fortifica. Por isso que o campo custa mais é cair no infinito. O campo, quer dizer, se você confia no material no plano, ele vai sofrer a ação de campos mais fortes. Os campos são mais persistentes. Então, é isso que está acontecendo aqui. Agora, o que nós precisamos aprender é, e se eu acrescentar esse termo aqui? O que vai acontecer? Será que esse termo aqui vai intensificar mais ainda o campo ou vai tornar o campo mais suave, mais brando? Então, nós modificamos. Aqui seria, se fosse o caso de Maxwell, planar. Então, eletrodinâmica planar, eu integro aqui desse disco. Então, o fluxo é só na circunferência, no 2πr. Então, a força de Coulomb cai assim, o campo elétrico é 1 sobre R. Mas, se eu agora coloco esse termo aqui, o que esse termo aqui vai fazer no sentido de mexer no campo? Como é que ele vai mexer no campo? Ele vai aumentar o campo, vai diminuir o campo. Vamos pensar uma coisa, esse cara aqui tem dimensão de comprimento a -2. Nós vimos que o Xi é metro a -2. Então, a raiz quadrada de Xi é 1 sobre metro. Então, eu estou introduzindo, quer dizer, a minha descrição do eletromagnetismo de de Broglie e Proca, ele traz um parâmetro que tem dimensão de comprimento. Será que esse comprimento, então, não vai influenciar no alcance da força? Quer dizer, eu estou trazendo, a própria teoria me dá uma dimensão, ela me traz uma noção de comprimento. Será como é que esse comprimento vai entrar aqui nisso aqui, que também é um comprimento? Será que ele vai fazer a força cair mais rápido ou vai intensificar a força? Como é que ele vai se unir, esse Xi, que tem dimensão de comprimento, como é que ele vai se relacionar com a própria distância da carga, né, da carga, até o ponto onde eu estou calculando o campo. Quer dizer, então eu tenho essa distância aqui, e o campo cai com 1 sobre R. Agora, esse parâmetro entra, esse parâmetro tem dimensão de 1 sobre comprimento. Então, como é que esse parâmetro pode alterar essa distância aqui? Isso que a gente vai tentar entender na próxima aula. Então, essa é a eletrodinâmica de de Broglie e Proca em 2 dimensões planares, 2 dimensões, tá? Então, fico essas tarefas para vocês, deixa eu ver se preciso deixar. Essa tarefa aqui ela é simples, mas ela é um pouquinho mais longa. Então, vocês podem não conseguir resolver, mas eu insisto que vocês devam tentar. Se não conseguir, não é nenhum problema. A gente vai resolver aqui. Isso aqui, de qualquer maneira, eu vou resolver com vocês, que tem vários detalhes aí, que mesmo que vocês resolvam, às vezes a gente resolve uma coisa muito mecanicamente, mas não percebe a discussão física que está por trás das equações. Não é só mexer nas equações, é compreender algumas questões físicas. Então, isso aqui eu vou discutir com vocês em detalhe na próxima vez, tá certo? E vamos ver na próxima vez, né, por que essas equações podem ser importantes no grafeno. O grafeno é um material bidimensional, planar. Então, se eu colocar uma carguinha numa folha de grafeno, como é que fica esse campo? Né? Então, esse campo, como é que ele vai alterar a distribuição das cargas do grafeno? Será que ele vai tornar o grafeno mais condutor, menos condutor? Então, nós vamos discutir um pouquinho essas questões, que são ainda questões da eletrodinâmica em baixa dimensionalidade. Deixa eu ver o que mais. Todo mundo aqui já fez um curso de... Vocês têm lá no IFRJ um cursinho que trabalha com equações diferenciais? Resolver equação de... Tem, né? Então tá bom. Então, equações diferenciais, né? Então, na próxima aula, nós vamos precisar rever isso. Vocês sabendo, já fica mais fácil. Nós vamos transformar esse problema aqui num problema de equação diferencial. Talvez seja mais fácil resolver esse problema usando equação diferencial do que usando a forma integral. Lembrando que o campo elétrico é menos o gradiente do potencial, né? Então, isso aqui vai ficar
menos laplaciano de φ mais xφ igual a densidade sobre ε0. Agora, o laplaciano é derivada segunda, então talvez a gente vá olhar esse problema de calcular o campo de uma carga usando a equação diferencial para o potencial e não usando a equação integral para o campo elétrico. Vamos discutir isso aqui na próxima aula. O que mais que eu podia... Acho que era basicamente somente isso aí mesmo, né? Certo. Tem mais alguma outra coisinha para deixar? Deixa eu ver se tem mais alguma outra tarefinha aí. Acho que não tem mais nada, não. Acho que é basicamente só isso mesmo. Discussão da energia, discussão da carga a gente fez, a condição subsidiária a gente fez, trabalhamos as dimensões. Tá? Deixa eu ver se eu podia... Então, vamos ficar por aqui. Depois eu podia vou deixar discutir o caso de Chern-Simons, a eletrodinâmica de Chern-Simons, mais à frente, porque aí a gente compara com os resultados dessa aqui. Deixa eu ver só mais uma coisinha, só se seria... Vocês podem também olhar lá na tese do Ricardo, quando ele estuda, né, a eletrodinâmica planar, eu acho que é o capítulo 2, alguma coisa assim, ele já faz esse cálculo aqui. Vocês podem dar uma olhada lá, seguir um pouco o que ele fez no roteiro dele da tese, ver se entendem, né? E aí, de qualquer maneira, quando vocês voltarem aqui, a gente discute isso aí, tá bom? Então, agora é o seguinte, hoje é dia 14, depois é dia 21, né, que a semana a gente está fazendo de 15 em 15 dias. Então, dia 28 é entre Natal e Ano Novo. Para mim não é um problema estar aqui, mas aí alguns de vocês, eu sei que vai viajar, vai demorar um pouco mais, mas se vocês estiverem pelo Rio e quiserem, aí fica, eu não vou dar aula se vocês não vierem, mas se vocês quiserem vir, talvez a Cristal me passe o e-mail, então se vocês quiserem a gente faz um break e retoma no início de janeiro. Fica a critério de vocês. Eu aguardo um e-mail de vocês. Se vocês decidirem vir no dia 28, que é um sábado, se Deus quiser, todo mundo vivo, a gente vem, né? Tá certo? Tá bom? Se não, a gente joga para janeiro, tá certo? Aí seria a primeira semana de janeiro? Seria. Aí a gente marca a primeira semana de janeiro. Tá? Obrigado, tchau. Então, tchau.